Hey, sejam bem-vindos ao meu canal. Prazer, eu sou a Débora, também conhecida como Deboríssima lá no Instagram, então já corre lá no Insta para me seguir. Eu sou nova aqui no YouTube, moro na Inglaterra. Lá no Insta eu posto mais sobre minha vida pessoal e o dia a dia aqui da Inglaterra, mas aqui no YouTube eu não vou falar sobre as coisas óbvias. Eu vou contar coisas que ninguém te contam sobre a Inglaterra. E só por isso eu acho que eu já mereço um subscribe, então já clique em se inscrever aqui no meu canal, clique em gostei, compartilhe com os amigos e tudo mais essas coisas que os youtubers falam. Mas bora pro vídeo de hoje porque o assunto está muito bizarro. A Inglaterra é tão segura, né? As pessoas andam assim com o iPhone na mão e nada acontece. Imagina, é só sair do Brasil que não tem crime em lugar nenhum. Brasil é horrível. Eu sei que é um tanto quanto desleal eu comparar a taxa de criminalidade do Brasil e da Inglaterra ou até de outros países da Europa. Tudo bem, eu não vou fazer essa comparação. Mas não pense você que só porque a gente saiu do Brasil, todos os lugares do mundo também são seguros. Aqui na Inglaterra, sim, tem assaltos, um pouco menos, né, e diferentes do Brasil. E um dos maiores assaltos da história dessa Inglaterra tem um fato muito curioso. Sabe por quê? Você já imaginou uma gangue de assaltantes idosos? Gente, eu sei, parece piada, mas eu juro que isso é verdade. E justamente por esse fato é que esse assalto chamou tanta atenção. Essa gangue de assaltantes que tinha faixa etária entre 60 e 80 anos assaltou um dos maiores cofres das joalherias mais caras da Inglaterra e talvez até do mundo. E justamente pelo fato desses assaltantes serem, idosos, um grupo da terceira idade, é que esse crime ficou tão famoso por ter sido uma gangue dessas com um alto nível de sofisticação no assalto. Vamos aos detalhes. Tudo aconteceu no feriado de Páscoa de 2015 e o crime ficou conhecido como Hayton Garden Heist, porque Hayton Garden é o nome de uma rua muito famosa em Londres e não só essa rua, como todo esse quarteirão é o espaço onde ficam as maiores joalherias da Inglaterra, talvez as mais importantes do mundo. Podemos dizer que é, assim, um quarteirão milionário. E em um desses prédios desse quarteirão fica esse cofre, essa fortaleza, que é onde as pessoas deixam guardadas as suas joias, os seus dinheiros, os milionários deixam seus pertences lá. E também é o estoque de alguma das lojas, né? Elas ficam todas guardadas nesse cofre e é lá que os assaltantes entraram. Eu não sei se a vida imita a arte ou se é a arte que imita a vida, eu só sei que esse crime foi tão bem articulado que sim, a indústria do cinema não deixou barato e já transformou ele num filme que foi lançado ano passado, em 2019. Eu vou mostrar a foto aí pra vocês e também vou deixar na descrição um link para um documentário que passou aqui numa televisão da Inglaterra que também conta todos os detalhes. Antes de contar cada detalhezinho desse crime, vocês precisam entender a dimensão do negócio. Inicialmente, a polícia divulgou que os bandidos tinham conseguido roubar em torno de 14 milhões de libras esterlinas, que seriam entre joias, pedras preciosas, diamantes, safiras, ouros e todas as coisas riquíssimas que estavam naquele cofre. Mas, na verdade, nem a polícia sabe direito o total exato do que foi roubado. E a estimativa é que seja de 200 milhões de libras. Faz as contas aí de quanto a libra tá valendo hoje para você entender o tamanho desse crime. Como eu já falei, o crime aconteceu no feriado de Páscoa. Eles invadiram uma fortaleza na Hayton Garden Street, nessa fortaleza que fica nesse quarteirão das joias mais bilionárias da Inglaterra. E aí acontece a primeira falha em que a polícia poderia ter pegado os bandidos já logo no primeiro dia antes do crime acontecer. Por quê? Os bandidos chegaram nesse lugar num dia à noite e todos eles foram vistos pela CCTV, que é o sistema de câmeras das ruas. Para quem não sabe, quase a Inglaterra inteira tem sistema de CCTV e eles conseguem monitorar todos os passos de quase todos os lugares que as pessoas fazem, o que fica muito fácil localizar os crimes daqui. Então, a CCTV estava ativada, e eles foram capturados,
Porém, todo o sistema de câmeras dentro do edifício foi desativado, porque um deles chegou na frente, conseguiu entrar nesse edifício, desativou todo o sistema de câmeras e alarme, e daí ele foi para a porta dos fundos abrir para os comparsas. Acontece que quando ele desativou o alarme, que é um alarme de elite, né, para um lugar tão poderoso quanto esse alarme, ele mandou uma mensagem para a central de segurança da empresa que fabricou esse alarme, do qual é também conectada com a polícia, dizendo que o alarme tinha sido desativado. Ou seja, ele desativou naquele momento, mas ele mandou um alerta, né, dizendo que alguma coisa estava acontecendo. Aí, minha gente, acontece a primeira falha desse crime. Por quê? Porque quando a empresa de segurança recebeu esta informação, eles foram até lá para verificar o que estava acontecendo com o alarme. E aí eles chegaram lá na porta, gente, olha como esse povo britânico é. Eles chegaram lá na porta, olharam assim por fora, viram que estava tudo bem, que não tinha nenhum sinal de arrombamento, que a rua estava tranquila. E aí eles concluíram que não precisariam entrar para verificar o que tinha acontecido lá dentro. E aí, simplesmente eles foram embora. Não chamaram a polícia. Eu fico me perguntando se essa equipe ou se esse funcionário que fez isso ainda está trabalhando na empresa ou se, no caso, ele já foi demitido, né? Porque, gente, como que eles vão lá na porta, eles já concluem que tá de boinha e não vão lá dentro checar se o alarme de fato aconteceu alguma coisa. Aí, logo depois que o assalto todo foi descoberto, dias depois, a polícia, o chefe, né, de polícia daqui da Inglaterra deu uma declaração pedindo desculpas a todas as empresas que sofreram, né, com esse assalto, porque sim, a polícia também recebeu um alerta, né, perante essa empresa que eles têm ligação, mas eles concluíram que não precisaria, né, não havia necessidade de ir até lá e ver o que estava acontecendo. Vocês acreditam que eles podiam ter acabado com esse assalto no primeiro dia? Aí que vem também uma outra bomba. Vamos para a segunda bomba desse crime. Por que não deu certo em só um dia? O que aconteceu? A gangue dos idosos entrou nesse edifício, deu tudo certo, ninguém foi descoberto no começo e a ideia deles de quebrar e conseguir entrar nesse cofre, que é uma sala com várias gavetas, era fazendo um grande furo na parede, né? Só que aconteceu foi, os equipamentos que eles tinham ali no primeiro dia não foi o suficiente para que eles conseguissem concluir o plano, que até então estava sendo muito bem executado. E aí eles tiveram que ir embora no primeiro dia com as mãos vazias, o que também foi capturado pela CCTV e até então ninguém estava percebendo. Eles foram embora e voltaram no dia seguinte com outros equipamentos para terminar esse furo. E aí, obviamente, eles conseguiram fazer o furo, o que também não foi muito bem calculado, porque aonde eles perfuraram naquelas paredes de concreto, juro, enormes, era um ponto bem atrás de um desses armários, o que dificultou para eles conseguirem abrir o buraco. Mas por fim, eles abriram esse buraco, empurraram esse gaveteiro de segurança máxima e entraram na sala, que tinha mais ou menos 999 gavetas daquelas com tranca de segurança máxima, e eles conseguiram arrombar por volta de 70 dessas gavetas e já fizeram esse estrago de quase 200 milhões de libras. Imagina se eles tivessem conseguido roubar mais. E aí sim, depois de conseguir roubar o que eles queriam lá, eles deixaram o ambiente uma porcaria, tudo jogado, várias pistas ali no meio que eu vou chegar lá mais pra frente, e foram embora com as malas cheias, o que foi capturado pela CCTV. Os bonitões lá, entendeu? Saindo com as malas lotadas de joias preciosas. O primeiro suspeito, o nosso vovô chamado John Kenny Collins, de apenas 74 aninhos, assim, na flor da idade, foi um dos primeiros a ser identificado. E aí depois ele deu uma entrevista. E aí esse vovô muito simpático falou coisas do tipo: essa é a nossa vida.
É isso que nós fazemos para viver. Como se quisesse dizer que a vida do crime é a profissão dele, né? No caso, a vida dele. Porque ele já tem um histórico, assim, de prisões e de vários outros crimes, né? Além disso, ele também falou assim... eles queriam que eu fosse o De Luca e dirigissem a van. Então, aí neste ponto, nessa entrevista, já consegue entender que ele foi mais um motorista ali para transportar as coisas e não, de fato, foi o executor do arrombamento, mas ele foi o primeiro identificado porque foi ele que abriu a porta para os comparsas. E quando ele fala De Luca, ele está se referindo a uma série italiana dos anos 90 que fala também sobre criminalidade. Muito simpático esse vovô, não é mesmo? Querido, né? Um vovozinho assim, ó, simpatia. É claro que a cena do crime foi deixada uma grande bagunça, porque eles fizeram uma obra dentro desse edifício, então tinha poeira para todos os lados, todas as coisas reviradas, e foi encontrado muitos materiais de limpeza, porque obviamente eles não queriam deixar os registros e marcas e impressões digitais deles. Mas o mais engraçado, gente, como pode? O mais engraçado que estava lá no meio foi um livro que se chama Forensics for Dummies. Basicamente, existe uma coleção, eu não sei se é americana, britânica, mas uma coleção de livros que é para dummies. Dummies é tipo idiotas, bestas e tal. Então, existem vários livros para dummies. Você pode encontrar, tipo, como ser um youtuber para dummies, como fazer tal coisa para dummies. Então, são manuais básicos, quase que de brincadeira, assim, que ensinam coisas do dia a dia. Então, se você jogar aí na internet, você vai achar vários livros para dummies, para idiotas, sobre vários temas. E sim, os vovozinhos deixaram na cena do crime um livro desses, Forensics for Dummies. Forense, né, que chama em português, a polícia forense, que é a polícia especializada em coisas em digitais e tal, da investigação. Ou seja, os vovô compraram um livro, um fucking livro de dummies e deixaram na cena do crime. Eles conseguiram identificar esse primeiro suspeito, o senhor Kenny Collins, porque eles viram o carro dele, que era uma Mercedes, passando próximo à rua do crime, e depois esse carro volta no dia seguinte. E aí daí eles começaram a entender que esse carro tinha ligação sim com um crime, identificaram um suspeito e, para grande surpresa deles, o suspeito era um senhor idoso, o que era bem improvável, mas o histórico desse Kenny Collins foi o que entregou que sim, ele era um bandido da pesada e podia ter relações. O carro dele também foi uma peça muito importante, porque eles foram seguindo toda a rota que o carro fez de um dia para o outro. E o que é que eles perceberam, gente? Olha esses bandidos assim, que simpáticos, né? Que no dia seguinte, depois do assalto, quando eles viram esse carro saindo, o mesmo carro foi para um outro lugar, em uma loja, comprar um equipamento. E aí, na hora que ele efetua essa compra desse equipamento na loja, a CCTV da loja mostra muito bem, muito clara, o rostinho dele. E não só isso, acho que ele não pensou muito, né? Afinal, um senhor assim tão inocente, ele deixou na loja o nome e o endereço dele, porque para comprar aquele tipo de equipamento, ele precisava deixar todos os dados pessoais. Afinal, não é qualquer pessoa aí que sai na rua para comprar um equipamento desse, né? E aí, logo depois, o carro retorna com mais uma caixa, uma coisa entrando ali no Hayton Gardens. E aí, o que acontece, gente? Tava muito óbvio de que sim, ele seria um suspeito. Toda a investigação começou através dele, e aí a polícia, claro que obviamente começou a segui-lo à paisana, o que conectou a um segundo suspeito e que logo depois conectou a um grupo de suspeitos, porque poucas semanas depois do crime, o Sr. Collins foi num pub se encontrar com seus comparsas, né, para jogar um dominó. E ali, no meio daquela conversa, um policial à paisana seguiu, estava com uma câmera escondida. E eles, na conversa, demonstram tudo o que eles fizeram na cena do crime. Então, eles começam a conversar fazendo movimentos de como eles usaram aquela máquina para furar a parede.
A partir daí não resta mais dúvidas de que sim, era uma gangue de idosos, começaram a divulgar na imprensa, precisavam de mais respostas, até que eles colocaram uma escuta no carro do Sr. Collins. E aí eles conseguiram ouvir várias ligações e conexões com vários outros suspeitos através dessa escuta, para enfim a polícia bolar um plano e capturar esses bandidos. Nessa altura do campeonato, a polícia já tinha 5 nomes conectados ao crime e já conseguia entender quem tinha feito o que ali. Então parece que um deles era o mastermind da situação, o outro era o motorista, o outro foi o profissional que furou ali, que fez a parada, então era o peão da obra ali. E outros 2 ajudaram, inclusive eles descobriram que 2 deles abandonaram o crime no meio do caminho. Ou seja, eles entraram no primeiro dia, não foram no segundo dia, e aí os bandidos já falaram que dane-se eles, 2 que foram embora não iam ganhar nem um centavo de nada, mas mesmo assim eles estavam conectados no crime e eram suspeitos para a polícia, mas somente um dos nomes, que era um tal de Basil, demorou muito tempo, assim, cerca de 2 anos para a polícia descobrir o nome dele. Mas até então a polícia estava bolando esse plano de pegar eles no flagrante. E aí, olha só como que é esse flagrante. Continuando com as escutas da polícia, eles precisavam de provas muito concretas e de um momento perfeito para fazer um flagrante e prender todos eles, porque seria muito mais fácil eles fazerem desse jeito. Então eles ficaram por algumas semanas até conseguir achar o momento perfeito. E olha como foi esse momento perfeito. Os vovozinhos, a gangue de idosos, resolveram se reunir para fazer a divisão de bens ali das coisas que eles tinham roubado. Eles combinaram de se encontrar na casa do Collins, mas aí parece que não deu tempo porque a esposa do Collins estava viajando num holiday e ela iria voltar para casa e ela não sabia de absolutamente nada, então eles não podiam fazer a divisão do crime ali na frente da mulher. Então eles decidiram enterrar... Gente... A história só fica melhor. Eles decidiram enterrar as joias em lugares distintos pela Inglaterra para que depois eles encontrassem um lugar para fazer a divisão. Um desses lugares foi nada mais, nada menos do que o quê? Um cemitério! Eu acho, assim, que ele já deixou as joias enterradas lá, porque aí ele ia morrer, ia ficar enterrado do lado e ele já morria enterrado com a joia. Acho que foi o plano perfeito. Essa história só vai ficando cada vez melhor. Não tem o que falar. Imagina você tá andando na rua, você resolve cavar um buraco ali e aí você acha um monte de joia perdida? Quantas joias não devem estar escondidas e perdidas aqui por essa Inglaterra? Bom, eles tiveram que encontrar um outro lugar para fazer a divisão de bens. E aí as coisas, parte dessas coisas estavam no carro do Collins e aí eles colocaram tudo numa van e foram se encontrar num lugar para dividir ali e logo em seguida o Collins e o Perkins iriam para um outro lugar fazer a divisão pessoal deles. Mas nesse primeiro lugar que eles iam fazer uma divisão geral, eles estacionaram o carro exatamente num lugar onde tem uma CCTV na cara do gol. Eles pararam o carro embaixo da CCTV. Ou seja, a polícia registrou absolutamente todos esses passos. Então, o crime foi muito perfeito, mas o pós-crime... Eu acho que eles não tinham muita experiência com pós-crime, né? Até porque já foram presos várias vezes. Enfim, eles fizeram uma pequena divisão ali. Depois, essa duplinha, Collins e Perkins, foram para a casa da filha do Perkins, porque o pai do ano, esse belo paizão, pagou um feriado para a filha, pagou um holiday para a filha ir viajar e deixar a casa sozinha. E aí a coitada nem sabia que o pai ia fazer divisão de pedras preciosas na casa dela. Belo pai, né? Um grande exemplo de pai. E aí que a polícia entra e simultaneamente a polícia já está sabendo que eles vão para essa casa, que eles estavam nesse outro lugar onde tinha CCTV e aonde os outros bandidos iriam. E simultaneamente eles fizeram um esquema gigante para pegar em flagrante todos os bandidos. Acharam joias e coisas espalhadas por todos os cantos.
Resumindo a história desse crime maravilhoso com essa gangue de idosos que a Inglaterra nos deu, não é mesmo? Vamos aos fatos. A polícia demorou em torno de 6 semanas desde a data do crime até esse flagrante para conseguir armar essa operação e prender os bandidos. 5 suspeitos foram presos em flagrante neste dia. O tal do Basil, que era aquele único que estava faltando, só conseguiu ser pego 2 anos depois, porque ele foi uma pessoa que não se meteu com o resto da gangue, nunca deixou a identidade dele verdadeira ser divulgada. A polícia achou ele 2 anos depois em um apartamento do qual não tinha nome, não tinha nenhum registro de telefone, de conta, nada no nome dele. E só conectaram ele ao crime como o último suspeito porque numa das vezes que os bandidos se encontraram, viram uma imagem dele numa praça. E aí concluíram que essa pessoa que estava com o bandido na praça tinha o mesmo jeito de andar daquele bandido na CCTV no dia do assalto. Então eles só conectaram o nome Basil ao 6º suspeito por conta do jeito de andar, da fisionomia corporal, da expressão corporal. Isso levou 2 anos para a polícia. Mas foi um trabalho muito bem feito, porque, enfim, conseguiram prender ele. E quando entraram na casa dele, simplesmente encontraram aquelas máquinas de derreter ouro, ouro para todos os lados, barras de ouro que já tinham sido derretidas e formados, né, as barras em si, todas numeradas, a maior organização de crimes da Inglaterra. E esse aí, no caso, era o mais novo aí da turma e tinha ainda toda essa energia e, no caso, ele foi muito bom em pós-crime, né? Por isso que ele demorou tanto para ser preso. Ufa! Que crime, hein, Brasil? Que crime! Mas é por isso que eu tô gostando de fazer esse canal, porque aqui eu vou contar todas essas bizarrices, essas coisas que quando você vem visitar um país, ninguém te conta, ninguém te fala, a gente sai muito do óbvio. E é isso que você pode esperar do meu canal. Então, se você gostou, já clique em curtir nesse vídeo, compartilha, mostra pros amigos e fique atento que os próximos vídeos vão vir muito mais coisas bizarras dessa Inglaterra. Até mais, tchau!